Olá a todos, estou tão feliz de tê-los aqui. Sou Daniel Aitken, sejam bem-vindos ao episódio desta noite da Conversa da Wisdom Dharma, uma edição especial do podcast da Wisdom. Esta noite temos um convidado especial e meu bom amigo do Dharma, Dr. Alejandro Shaul. Alejandro estudou na tradição tibetana por mais de 30 anos e é um professor sênior das Três Portas, uma organização internacional fundada por Tenzin Wangyal Rinpoche. Ele tem um doutorado em religiões tibetanas pela Universidade Rice e desde 95 tem dado aulas de meditação e workshops de yoga tibetano. Ele tem uma posição no corpo docente no programa de medicina integrativa do Centro de Oncologia de MD Anderson em Houston, Texas, onde pelos últimos 15 anos ele tem conduzido pesquisas sobre o efeito de práticas budistas em pessoas com câncer. Alejandro é o autor de A Prática de Shodhya na Tradição Bon e a Yoga Tibetana para a Saúde e Bem-Estar, e a Wisdom está muito feliz em publicar seu próximo livro. Para falar um pouco sobre o programa desta noite, na primeira metade do episódio teremos uma conversa com Ali, então teremos um intervalo de uns 5 minutos, de 3 a 5 minutos, e durante este intervalo teremos uma pequena enquete. Seria muito legal se você pudesse respondê-la, e neste momento vocês também podem começar a colocar perguntas na seção de perguntas e respostas no painel embaixo. Podem clicar aí e mandar suas perguntas. E então, na segunda metade da noite, farei estas perguntas para você, Alejandro. Então, sintam-se livres para mandar suas perguntas. Também tem um chat para vocês conversarem, mas certifiquem-se de colocar as perguntas no lugar certo. Então, Ali, bem-vindo à conversa da Wisdom Dharma. Estou tão feliz em tê-lo aqui. Obrigado, Daniel. Tão bom te ver e obrigado por me receber. Então, você está atualmente dando este curso de Yoga Tibetana na Wisdom Academy. Pensei que poderíamos falar um pouco sobre Yoga Tibetana esta noite. Eu gostaria de começar para a audiência, todos estão bem familiarizados com estilos indianos de yoga, certo? A Iyengar e Patabi Joyce, eles são estilos muito populares de yoga indiano no ocidente. E eu queria saber se podemos começar falando um pouco sobre a relação entre a yoga tibetana e os estilos de yoga indiana com os quais estamos familiarizados. E a história aí, talvez pudéssemos começar aí? Claro, é interessante. Supostamente há alguma relação aí, mas quando olhamos para algum dos textos tibetanos, eles não falam realmente muito sobre o relacionamento com a Índia, e muitos dos textos indianos não falam necessariamente sobre o relacionamento com o Tibete, exceto pelo que li sobre Krishnamacharya, que ele voltou para o Tibete, então voltou para a Índia e continuou com seus ensinamentos. Isso aconteceu apenas algumas centenas de anos atrás. O que podemos ver nos textos tibetanos que é interessante é uma prática que começou por volta do século X, XI, quando falamos sobre realmente trazer o corpo desta forma em particular, que eles chamariam Trulkor ou roda mágica, movimentos mágicos. Houveram em certas tradições, me lembro quando estudava com Namkhai Norbu Rinpoche, em seu Yantra Yoga, ele falaria sobre essa combinação e às vezes essas similaridades e quase colaboração mútua, e acho que isso estava relacionado. Aquele Trulkor de Varottana, então essa conversa com a Índia, este diálogo, essas jornadas de ida e volta, estou certo de que houveram ligações. Mas quando olhamos para os textos tibetanos com os quais estou mais familiarizado, na tradição Bon, eles não falam realmente sobre esta interação com a Índia. Embora, é claro, haja semelhanças com a tradição indiana ao sul e ao norte com as tradições chinesas. Você mencionou o Krishnamacharya, que foi o professor de Iyengar e Patabi Joyce, e parece que ele passou algum tempo talvez no Kailash, aprendendo yoga lá. Então há uma pequena conexão aí, mas não há uma conexão que possamos recuperar pelos textos. É isso que você está dizendo, não é? Correto. Uma das coisas que amo na tradição tibetana de yoga
e que é diferente de algumas tradições indianas de yoga que aprendi, é que os professores se baseiam muito nos textos. Temos ambas a tradição textual e a tradição oral. Eles se debruçariam sobre o texto e dizem aqui onde este movimento é explicado, onde esta prática é explicada. E para aqueles de nós interessados no lado acadêmico, isso é muito atraente. Outros talvez não deem muita bola, mas creio que para aqueles que gostam, é legal ver que há uma base textual. Claro, quando olhamos para a Índia, nós temos os Yoga Sutras de Patanjali, embora não hajam muitos asanas lá, mas existem textos mais tarde, por volta do século XII. Eu penso que algo aconteceu por volta desta época, século X, XI, em que parece surgir uma necessidade do lado mais físico, que só sentar-se não seria o suficiente, e talvez precisássemos usar esses movimentos que podemos ver no Qigong, no Tai Chi, nas yogas indianas, no Trulkhor tibetano, em que os movimentos se tornam auxílios para voltar para o estado meditativo. Você está usando essa palavra Trulkhor, que você traduziu como movimentos mágicos. Você poderia nos falar um pouco sobre essa palavra? Porque no Ocidente estamos acostumados com a palavra yoga, que em tibetano é Naljor, então eles não usam essa palavra para isso, eles usam Trulkhor. Poderia nos falar um pouco sobre essa palavra e por que você traduziu como movimentos mágicos? Sim, é interessante porque nós usamos, como você disse, a palavra Naljor, Naljorpa como yogi. Mas para o que chamamos yoga, usamos Trulkhor, que na verdade é Trulkhor, mas por causa do encontro silábico é usualmente pronunciado Trulkhor. Trulpa é essa palavra, mágico, mas às vezes também significa maquinário, corpo como maquinário. Cor tem a ver com roda ou movimento, esse movimento circular. Então, quando eu estava estudando essas práticas e dialogando com os meus professores, nós chegamos, em certo momento traduzimos como roda mágica, mas depois chegamos a movimentos mágicos, e esta é a tradução que continuei usando pelas últimas décadas. E qual é a mágica? Quando você traduz como mágica, o que você quer dizer com isso? Essa palavra mágico, me lembro quando conversava com muitos dos meus professores, com Yontzen Tenzin Nandak, Longpon Trinley Nima, Khenpo Tenpayundrum, uma das coisas com Tenzin Wangyal Rinpoche, essa ideia de mágica está relacionada com a experiência. Quando você está se retorcendo e sacudindo, então você exala, falaremos um pouco sobre os sons que você faz, então você descansa. Nesse descanso é que aquela experiência surge. Esta é a mágica, e é isto que está se referindo. É a mágica que surge, a experiência que surge de haver feito todos esses movimentos no seu maquinário. Isso é legal. São esses movimentos que te levam para este espaço experiencial. Isso realmente começa a nos dar uma ideia para onde esses movimentos, o yoga, estão nos dirigindo. Você poderia falar um pouco sobre a relação entre estas práticas e a meditação? Claro. Como você bem disse, com esses movimentos você está voltando para aquele estado meditativo. E há duas palavras, duas categorias que são muito úteis. Uma é a categoria Geksel, que limpa os obscurecimentos. É engraçado. Geksel, céu está esclarecendo Gek. E Gek, mesmo em inglês, se livre do Gek. E Gek aqui são os obstáculos físicos, emocionais, mentais, espirituais.
há uma noção de que estas práticas ajudam você a limpar. Me lembro quando eu estava em Rice, eu trouxe como palestrante Lopon Trinley Lima, e ele falava sobre como na antiguidade as pessoas não tinham hospitais ou postos de saúde, então yogis em cavernas usariam o Trucor como parte de técnicas de cura. E as técnicas de cura podiam ser para elementos físicos, para aspectos emocionais, mas também espirituais. Isso quer dizer que esteja você preso na mente de macaco, agitado ou ficando sonolento, essas práticas impulsionam você. Então você se permite serenar. E nessa serenidade está a segunda categoria, chamada Bokdum, muitas vezes traduzida como reforçando o estado meditativo. Você pode pensar que a maior parte do tempo estamos muito longe, estamos perto, mas não estamos realmente acessando nosso estado meditativo, e então precisamos do Gexel para limpar nossas coisas, para que possamos sentar. Algumas vezes estamos mais perto desse estado meditativo, mas nós ainda podemos ter obstáculos sutis. Às vezes dizem, se você tem uma tigela e você tem alho, é fácil remover o alho, mas não é tão fácil remover o cheiro. Se temos esse aspecto sutil, às vezes o que você precisa é tentar permanecer neste estado meditativo, limpar os obstáculos para que você possa se aprofundar e com isso, ao Bokdum, reforçar esse estado meditativo para que você possa estar nele com maior claridade. Excelente! Se eu estiver meditando e sentir que minha meditação está meio sem brilho, posso usar algumas práticas yogis, movimentos yogis, para ajudar a superar aquela falta de brilho. E isso seria Gexel, removendo o Gek. E se eu tivesse sucesso com isso e meditando com um pouco de claridade, talvez eu queira reforçar essa meditação, e esse é o Bokdum. Se isso está certo, me pergunto se as posturas e práticas para Gexel são diferentes das posturas e práticas para Bokdum, ou você pode usar as mesmas práticas para ambos resultados. Então, sim. Em primeiro lugar, você tem razão quando você está fazendo sua prática de meditação. Essas práticas podem reforçar na mesma sessão. Isso foi algo muito atraente para mim. Em algumas outras práticas yogis, incluindo algumas outras práticas tibetanas que aprendi, você tinha que estabelecer horários distintos para sua prática yoga e para sua meditação. Aqui, por exemplo, quando aprendi isso no começo dos anos 90 em Triten Norbuste, o monastério liderado por Yongdzin Tenzin Nandak no Nepal, o que aprendemos foi que nós estávamos fazendo as práticas. Então, por exemplo, faríamos uma sessão pela manhã que começava com preces e tentar permanecer nesta categoria chamada Tretiko, que corta as elaborações da mente, tentando permanecer naquele estado meditativo. Então, cerca de 20 minutos depois, 30 minutos depois, quando a maioria de nós, nossa mente está vagando para a falta de brilho ou para a agitação, faríamos uma série de Trucor, e era quase um amplificador. E o que é interessante é que nos ajudava estivéssemos sonolentos ou agitados. E eram os mesmos movimentos, todos faziam os mesmos movimentos. Então fazemos isso e permanecemos. Isso foi para mim de uma grande ajuda. Estive lá por algum tempo e voltei para casa na Argentina, de onde sou originalmente, embora agora viva em Houston. Estava fazendo minha prática normal do Nondro, na época da tradição Nyingma, e quando estava fazendo isso, no final de qualquer prática, seja o que estiver acumulando, você também tem que sentar-se, descansar. Quando estava fazendo isso, eu permaneceria e faria o que fiz no monastério. Quando minha mente perdia aquele frescor, eu faria essas práticas e isso me ajudaria a voltar para aquele estado.
Recentemente eu estava explicando em algo que faremos para o retiro de verão de Tenzin Wangyal Rinpoche e mencionava como para mim estas práticas estão realmente despertando você. É quase como um gentil tapa no rosto. Ao final de cada movimento, você se sacode, sai das profundezas do Sansara, então você diz rapé. E esse rapé é quase um, você entendeu a corda? E se você não entendeu, você faz outro rapé, você entendeu? É uma oportunidade toda vez para, ok, entendi. Posso estar desperto e relaxado. A maior parte das vezes fazemos isso, mas existem alguns que são especificamente chamados Geksel e alguns que estão na categoria Bogdum. Algumas vezes, por exemplo, no texto em que baseamos o curso, o Trulkor do Atri, no Nondro temos esta categoria de Bogdum, e então temos um pouco de Geksel ou vice-versa. Existem algumas práticas que são chamadas práticas principais. No Shanjunidyu, que abordaremos no próximo livro, temos uma categoria que eles chamam de práticas raiz e depois Geksel. E algumas vezes temos até mesmo práticas raiz com Geksel. Então, elas se combinam, mas por vezes não são tão distinguíveis. Você faz essa para Bogdum e essa para Geksel, mas sim, onde você está? Então você faz a prática a partir daquele estado. Legal. Eu estava me perguntando, o Trulkor é uma tradição secreta? Porque me lembro, muitos anos atrás, eu estava sentado com um dos meus professores e perguntei, Geshe-la, pode me falar sobre yoga tibetana? E o seu tradutor, que também era tibetano, disse, não existe isso de yoga tibetana. Então houve um pequeno debate, a conversa continuou, mas me mostrou que há uma certa secretividade em torno das práticas yogas, as posturas e sequências, e me perguntava qual é a história aí. Sim, penso que várias coisas estão acontecendo aí, e eu falo um pouco sobre isso no curso e também no livro, e falarei a respeito no próximo livro também. Em primeiro lugar, quando você examina essas práticas, muitas vezes, se você olhar para a categoria completa de Trulkor, a maioria das vezes a categoria é chamada de Salum Trulkor. Então, neste caso, está como em nadis ou canais, e lung, prana ou chi ou respiração vital. Quando você está fazendo estas práticas, não são só os movimentos. Como Lupon Trinley Lima costuma dizer, se você só fizer os movimentos, é como uma criança brincando, é divertido, mas não tem profundidade. Quando você está realmente se focando em acalmar a mente, se conectar com a respiração, aí você integra o corpo e só então a mágica pode aparecer. Quando você examina essas práticas, quando você examina os currículos das diferentes tradições, em nossa tradição, na tradição Bon, essas práticas estão todas em textos do Dzogchen. Quando você examina, elas estão sempre no finalzinho de um manual de instruções. É porque quando você chegar nessas práticas, você já tem que estar mais estável na sua mente, mais focado na sua respiração, e aí você incorpora o corpo. É interessante, voltando para a sua primeira pergunta entre a tradição indiana e tibetana, muitas vezes, pelo menos da forma como a yoga indiana foi ensinada no Ocidente, e acho que é o mesmo no Oriente, você começa com asana, com o corpo, então com pranayama, a respiração, e então você chega em samadhi, a prática de meditação. Enquanto que na tradição tibetana, você começa com a mente. Você tem que acalmar a mente de macaco para conseguir focar na sua respiração, realmente usar os canais, usar os diferentes tipos de respiração que têm relação com os tipos de respiração que são mencionados na medicina tibetana, e então se acrescenta o movimento como suporte para agitar
o lung, a respiração naquela área, talvez em um chakra específico, e então quando você exala, você volta a se conectar com aquela espaciosidade. Então, por causa disso, há uma noção de que elas não são abertas para todos. O que aconteceu nas últimas 3 ou 4 décadas é que alguns professores, creio que um dos primeiros que realmente trouxe essas práticas de truco de forma mais aberta para o Ocidente foi Nankai Norbu Rinpoche, e eu fui muito afortunado de haver estudado com ele e aprendido a Yantra Yoga dele, e também com o Fábio, um dos seus principais alunos. E ele foi muito claro que nesta época precisamos trazer isso para fora. E ele era muito aberto com essas práticas. E então, estudando com Tenzin Wangyal Rinpoche, tive a oportunidade de ir para Trinta em Norbushi, e então Rinpoche também me pediu para ir ao monastério Menri na Índia e estudar com Sua Santidade Olum Tokten Nima e realmente aprofundar essas práticas. E então Tenzin Wangyal Rinpoche começou a ensinar as práticas de Tsalum. E para aqueles interessados, ele tem um livro fabuloso chamado Despertando o Corpo Sagrado. Essas práticas são também muito belas. De certa forma, são maneiras mais simples, movimentos que conectam com seus nadis ou tsa, seus canais, e então com a sua respiração e despertam. É por isso que há uma noção de despertar nessa prática. Penso que às vezes os tibetanos, como eles eram isolados, havia um grande sentimento de secretividade, uma grande noção de compartilhar essas práticas individualmente, muitas vezes. E na tradição da transmissão experimental de Shanshung, transmissão oral de Shanshung, eles diziam que um mestre passaria os ensinamentos por uma cana de bambu, da boca do mestre para o ouvido do aluno, de modo que nada se perde, mas também mais ninguém que não esteja pronto pode ouvir. Então sempre houve uma sensação de secretividade em muitas práticas, não só o Trungor. Mas penso que o que acontece com o Trungor, também por causa deste aspecto do Lung e do corpo, que haja uma noção de talvez proteger as pessoas de lesões. Penso que era parte disso. A segunda parte, penso, pelo menos no Ocidente, é que muitas vezes, muitos dos professores que tínhamos, talvez não praticassem o Trungor, então estas práticas não eram tão abertas. Em terceiro lugar, pelo menos do que eu vi na Índia e no Nepal, e um pouco no Tibete, embora, como saibam, lá seja muito mais restrito para ver o que está acontecendo de verdade, mas pelo menos nos monastérios elas não eram tão praticadas, eram mais praticadas por yogis nas cavernas, então por definição elas são mais isoladas. Então nos monastérios essas não são práticas que entrariam livremente nos currículos monásticos. Me pergunto, quando Nankai Norbu Rinpoche disse que precisávamos abrir mais essas práticas nesta época, que razão ele deu para isso, para esta época? Você se lembra? Ele estava dizendo para ambas práticas Dzogchen que você sabe, e provavelmente a maior parte da nossa audiência também sabe, todas as práticas Dzogchen eram muito secretas. Muitas práticas tântricas também eram muito secretas. Práticas tibetanas em geral, há uma grande sensação de secretividade em torno delas. O que Nankai Norbu costumava dizer é que nós estamos nesta Kali Yuga, nesta época que precisamos trazer esses ensinamentos, é sobre despertar, é sobre realmente conectar-se, e ele diria que os ocidentais já tiveram muito treinamento da mente, que eles precisavam mais desse aspecto mente-coração, em que não somos tão bem treinados, mas já temos o aspecto intelectual. Quando pensamos nos monastérios como lugares de treinamento, podemos ver que as pessoas veem como nas primeiras tradições monásticas cristãs, em que as pessoas vinham
para até mesmo aprender a ler e a escrever, em matemática, ciências e assim por diante. Então, todo o tempo em que elas estão no monastério não é só de meditação, não é só a tradição contemplativa. Elas têm toda a sua escolarização lá. Seu treinamento é diferente do nosso, porque há muita memorização. Muitas vezes eles memorizam todo o texto e eu sei que você sabe disso com seus professores. Os professores recitam o texto para então explicá-lo. É um treinamento diferente. O que Nankai Norbu Rinpoche diria é que já tivemos muito do treinamento mental. Não precisamos começar do abecedário. Vamos direto para o mais importante. E me lembro, não sei se você já quer dar esse pulo, mas me lembro quando comecei a ensinar no centro de oncologia e Nankai Norbu Rinpoche acabara de ser diagnosticado com câncer, na mesma época em que meu pai foi diagnosticado com câncer, e eu disse para o Rinpoche que eu provavelmente tinha uma oportunidade de me conectar com este hospital, e também falei com Tenzin Wangyal Rinpoche e ambos me apoiaram muito. E quando perguntei para Nankai Norbu Rinpoche e Tenzin Wangyal Rinpoche, ambos concordaram que nesse ponto, não que todos os pacientes com câncer que eu encontraria estariam nos estágios finais, mas há uma sensação de conhecer a impermanência. Você está bem ali. O que você precisa é ir fundo, vá direto para o estado natural da mente, se possível. Leve-os àquele lugar de conexão. Os leve ao que chamarei em meu curso de o estado da mente a átria, as instruções do A. Então sim, creio que esta seja parte do motivo pelo qual ele era tão direto com isso, e ele diria que a maneira pela qual chamava Trulkor era a forma ressanscritizada Yantra Yoga, e ele diria que em si mesmo este é um caminho completo para a iluminação. Especialmente para uma época de urgência, esses são ensinamentos muito diretos. Acho que parte da secretividade está relacionada ao fato de que o Trulkor está relacionado a ensinamentos tântricos, como as 6 yogas de Naropa, o Kalachakra, o Landré, especialmente relacionada com o Dzogchen, o estágio de conclusão dessas práticas. Então isso colabora para a secretividade, acho. E as yogas que você ensina estão conectadas com a tradição do Dzogchen, que também é profunda e secreta, como você mencionou. Foi interessante quando falou sobre como as tradições indianas, talvez a Hatha Yoga Pratípica, começa com asana, posturas de yoga muito cedo, e é quase o oposto. Enquanto na tradição tibetana você tem que realmente estabilizar sua mente primeiro. Foi assim que entendi o que você disse. Mas no cerne de ambos os sistemas está esta tríade de 3 caminhos. Você chamou de tríade, corpo, respiração e mente. A correlação entre essas 3 coisas. Isso parece estar no cerne destas práticas. Esperava que você pudesse falar sobre a relação entre corpo, respiração e mente. Sim, claro. Novamente, quando você menciona a Hatha Yoga Pratípica, também é por volta do século XII. Mesmo que tivessem mais um sistema de corpo, respiração e mente, ao invés de mente, respiração, corpo, há algo, eu não sei o que exatamente, mas algo aconteceu nos séculos 10, 11, 12, que talvez como seres humanos tenhamos percebido, ei, precisamos usar mais o nosso corpo. Mas creio que esse aspecto desta tríade, creio que seja muito, muito importante. Acho que o perdemos muito no Ocidente, porque, por exemplo, quando eu estava no hospital ensinando medicina integrativa, muitas vezes só chamávamos mente-corpo, mente-corpo. Creio que é muito importante compreender que é mente, respiração, corpo, ou às vezes esta tríade é chamada mente, energia, corpo, energia sendo basicamente o campo de interação da mente e do corpo, expressado através de coisas como a respiração, mas também o som. Essa é outra prática importante, com mantras ou preces e assim por diante. Creio que esta tríade é crucial em compreendê-la. Em algumas práticas,
Eles realmente as definem como 3 categorias. Por exemplo, este curso que eu estou dando pelo Ligmincha Learning, que talvez alguns estejam fazendo, talvez alguns ainda queiram se inscrever, está aberto, são práticas de mente, respiração e corpo, ou práticas de mente, respiração e movimento. São chamadas de Tsalum externo, interno e secreto. O Tsalum externo são práticas que realmente incorporam o corpo. Se você fala sobre se conectar com o Lung da força vital e o chakra cardíaco, da mesma forma que estamos fazendo no nosso curso com a Wisdom, o relacionamento é o mesmo, então fazemos um movimento que abre e conecta. Esse é o Tsalum externo. No Tsalum interno, não há movimento, você só se conecta com a respiração, é o mesmo lugar com o qual você se conecta, é o mesmo Lung, o Lung da força vital, é o mesmo elemento de apoio e espaço, mas você respira e segura, reinala e continua segurando, e então exala, notando como aquela respiração ajuda você, quase como se o chakra cardíaco tivesse se desenvolvido, permitido que você exale e exale aqueles obstáculos sutis. Este é o intento interno. O secreto é nem focar na respiração. É claro que você está respirando, é claro que você está no corpo, mas o foco é na mente. Então, quando a mente vem para esse lugar, se conecta com o aspecto mais sutil daquele Lung e assume uma forma específica. Por exemplo, na forma como é explicado no Tantra Mãe, assume a forma de uma joia de cristal. Lá se descreve a cor, a forma, então a mente consegue se conectar com aquele aspecto muito sutil da respiração, naquela forma de joia no seu coração. E você repousa a atenção da sua mente ali, e a isso chamamos de salão secreto. De certa forma, você vai de se conectar com o corpo para a respiração para a mente, quase voltando para o sistema indiano. Enquanto estamos no tópico de corpo, respiração e mente, uma diferença distintiva entre a yoga que você pode encontrar no centro local de yoga e este tipo de yoga é que você tem que segurar a respiração, não é? Você segura a respiração ao invés de um estilo fluido vinyasa. Qual é o papel de segurar a respiração nesta prática de yoga? Certo, então, é engraçado. A primeira pesquisa que fizemos, e trabalhei por muitos anos, por 20 anos com Lorenzo Cohen, cuja avó, Wanda Scaravelli, foi uma grande professora de yoga. Quando ele aprendeu sobre yoga tibetana, ele disse, e Wanda já havia falecido, minha avó se reviraria na cova se soubesse que você está segurando a respiração desse jeito, ao invés de só deixá-la fluir. Mas a maneira com a qual estamos trabalhando com a respiração aqui, uma das principais metáforas usadas é a de que a mente é como o cavaleiro e a respiração é o cavalo. Então a mente cavalga no cavalo e guia este cavalo. Quando a respiração se comporta como este cavalo errante, este cavalo selvagem, ela precisa da mente para domesticá-la. Quando conseguimos segurar a respiração, é uma grande oportunidade para domesticar aquele Lung. Então, conforme seguramos, a mente também se acalma. Elas apoiam uma a outra. Segurando a respiração, você também está segurando a mente. Se você voltar para os Yoga Sutras de Patanjali, lá diz aquietar as ondas da mente. Quando você começa a se familiarizar com este aquietar, com este segurar, então você exala. E quando você faz de novo, você segura por um pouco mais de tempo e o que você está fazendo e a palavra em tibetano para meditação, Gong, tem relação com Gong, que significa familiaridade. Então você está se familiarizando com este permitir-se segurar, a mente segurando a respiração. Então segurar realmente apoia aquela familiaridade da mente para que esteja apta a acalmar-se, então guiar a mente para um chakra específico, para todo o canal central e para ser um suporte conforme fazemos os movimentos específicos.
Imagino que isso seja naturalmente benéfico para a saúde, boa saúde, ter uma mente calma. Poderia falar um pouco especificamente sobre o trabalho que você faz com pacientes com câncer? O que você os faz fazer, o que você descobriu que é benéfico em termos de práticas yogis? Claro, como eu estava dizendo, há 2 tipos de trabalho que eu faço lá, ou talvez 3. Uns são aulas abertas para qualquer um tocado pelo câncer, pacientes, cuidadores, familiares. Muitas vezes eles só vêm para uma aula e o que fazemos é, seguindo um pouco o conselho de Nankai Norbu Rinpoche, o conselho de Tenzin Wangyal Rinpoche, se você só tem 1 hora, o que você pode ensinar-lhes? Deixe-os acalmar a mente e conectar com ter pelo menos um gostinho daquela experiência, de estar em um estado mais espaçoso da mente. Não diria necessariamente conectados com o estado natural da mente, mas talvez um sabor disso. Então, não pensaria nisso como uma introdução ao estado natural, mas é um pouco como um sabor de só ir mais fundo, porque muitas dessas pessoas não têm ferramentas para fazer isso. Então, ter essa oportunidade para ao menos estar ali por um momento, você consegue se conectar com você mesmo profundamente por um momento, sem nenhuma outra coisa. E interessantemente, uma das coisas que podemos ver é que um dos benefícios é que reduz os chamados pensamentos intrusivos. Então, pelo menos naquele momento, eles não estão pensando: meu último teste, minha quimioterapia está arrumando para cá, ou a minha biópsia, sabe? Eles estão só se conectando. Então, de certa forma, este é um ambiente. Estas são as aulas abertas. E também há pesquisa. Existem pesquisas específicas, nós os fazemos passar por um protocolo. E no protocolo usei muitas vezes o Truncor, principalmente porque Lorenzo, quando começamos, estava pensando como podia usar coisas nas quais eu também estava trabalhando na minha dissertação. Minha dissertação era sobre Truncor do Shanjunidio e foi o que fizemos. E o que fizemos, que achei lindo fazer naquele cenário, nos encontramos com Tenzin Wangyal Rinpoche, Lorenzo e eu, e juntos, quais são as coisas que precisamos procurar? E me lembro, no começo, estávamos em Washington, na que eles chamaram Primeira Conferência Internacional de Medicina Tibetana, embora eu me lembre do episódio em que Sua Santidade o Dalai Lama era o orador principal e quando lhe pediram para falar, ele disse: bem, eu só gostaria de dizer muito obrigado, mas não é realmente a primeira conferência, porque a primeira sobre medicina tibetana foi no século 17 e 18. Em todo caso, nos encontramos lá, Rinpoche, Lorenzo e eu, e conversávamos pela primeira vez sobre esses protocolos. E Lorenzo perguntou para o Rinpoche: se você fosse medir algo, o que você mediria? E ele disse: abertura do coração. Então essa noção, se há uma coisa, é a abertura do coração. É chegar naquele estado natural da mente, é chegar naquela espaciosidade. É isso que tentamos fazer. O que fizemos foi trabalhar com grupos específicos. Nossa primeira população de pesquisa foram pessoas com linfoma. Era um estudo randomizado, controlado, então todos eles continuaram seu tratamento padrão, mas um grupo também fez a yoga tibetana. Fizemos uma série completa do Shanjunidio e algumas das respirações, como as 9 respirações que fizemos no curso, para aqueles que estão no curso, as 9 respirações que fizemos na segunda aula. Fizemos essas práticas nas quais não só nos conectamos com a respiração, mas também soltamos um pouco da raiva, apego, confusão, descansando em um estado mais natural da mente ou em um estado mais calmo e consciente da mente. Então entrávamos nos movimentos e
Com o paciente, selecionamos uma série específica de movimentos que eram executáveis e eram todos movimentos que eles podiam ver, e até mesmo a exalação no final eles podiam ver. E o que descobrimos foi não só menos pensamentos intrusivos, mas um dos principais resultados foi melhor sono, qualidade de sono, quantidade de sono, latência do sono, que é entre o momento que você quer entrar no sono e quando você cai no sono, e menos remédios para dormir. E devo dizer, naquela época eu era mais jovem e nem percebia que o sono podia ser uma questão. Especialmente em pacientes com câncer, era uma questão muito importante, então recebeu muita atenção da mídia e por causa disso nós fizemos um estudo maior com câncer de mama que foi financiado pelo NCI, Instituto Nacional do Câncer, e nessa época pudemos incluir o que chamamos de um grupo de controle ativo, não só os cuidados padrões, mas um grupo de controle ativo, que fez movimento, porque nós sabemos que movimento é importante também, e há muita literatura mostrando como o exercício pode ser benéfico para pessoas com câncer, mas nós fizemos de uma maneira que eles tentavam em pares. Então, eram pessoas com câncer de mama, então olhamos para os manuais de câncer de mama e tentamos colocá-los em duplas. Então eu estava mostrando este movimento. Quando estávamos fazendo este movimento para o outro grupo, eles estavam fazendo este movimento, que é um movimento que está naquele manual. Tentar fazer esses pares. E descobrimos que a yoga tibetana era melhor para esses pacientes. E uma das coisas interessantes que descobrimos foram as doses, que era o que os médicos gostariam de saber, o quanto eles precisam praticar. E nós encontramos a dose que praticando 2 vezes por semana ou menos não se tinham benefícios o bastante, você precisa praticar pelo menos 3 vezes. Para aqueles perguntando quantas vezes precisam praticar, pelo menos 3. E o terceiro ambiente era individual, prática de 1 por 1. Então, práticas de grupo, práticas para pesquisa, práticas individuais como parte do contexto clínico. Então, eu receberia um encaminhamento do médico, talvez porque coisa que sabemos que essas práticas podem ajudar, ansiedade, distúrbios do sono, sintomas de depressão e assim por diante. Então, eu trabalharia com eles e eu escreveria minha nota no mesmo lugar onde eu podia ver o que o oncologista escreveu, podia ver o que outra pessoa escreveu, eu escrevo a minha nota, eles vêm. Desta maneira, nós integramos tudo aquilo e estamos todos apoiando o paciente. Uau, muito legal, obrigado. Me pergunto, como pesquisador, há uma maneira de medir a abertura do coração ou tentar monitorar a abertura do coração? O que você faz? Eu sei que você olha para os padrões de sono das pessoas, você pode medir as ondas cerebrais, o que você faz? Sim, eu devia ter contado o final daquela conversa. Na verdade, o Lorenzo disse, infelizmente nós não temos uma maneira de medir a abertura do coração, mas o que foi legal foi que ele não descartou a possibilidade, é muito importante. Mas ao que você se refere como abertura do coração, ainda não há nenhuma maneira de medir. Mas outras coisas que você mencionou podem ser uma forma. E a variabilidade da frequência cardíaca poderia ser outra maneira. É um conceito não muito visto no Ocidente. E a maior parte da pesquisa tenta se encaixar no paradigma da medicina ocidental. Em parte porque se você quer ser financiado, você precisa jogar na área deles. Me lembro quando tentamos trazer um pouco da medicina tibetana como parte do diagnóstico de quem deveria fazer mais Truncor e assim por diante, e o NIH não estava pronto, o Instituto Nacional de Saúde não estava pronto para sequer considerar isso. Embora eu queira mencionar que acho que dia 19 de junho haverá um painel organizado pelo Instituto Shanshun de Medicina Tibetana com Putsan Wangmo, a sobrinha de Namkhai Norbu Rinpoche, no qual falaremos um pouco sobre isso, e Debashi Tripathi, que agora está à frente do Departamento de Oncologia de Mama em MD Anderson, ele fez uma vez um estudo de medicina tibetana com pacientes com câncer de mama. Então ele vai falar daquela perspectiva, eu vou falar da perspectiva da yoga tibetana, e Phuntsong Wamon vai falar da perspectiva da medicina tibetana. Mais coisas para a audiência assistir. Sim, é legal ver esse desenvolvimento.
Estava interessado, você estava com um texto mais cedo, você mostrou pra gente. Você poderia nos dizer algo sobre esse texto? Claro, eu tenho na verdade, como muitos de vocês, tenho muitos textos. Os 2 textos que Este texto é o Truncor do Atri, para aqueles que estão fazendo agora o curso da Experiência Wisdom. Estamos trabalhando com este texto. E vocês podem ver que algumas partes estão grifadas. Essas são algumas das práticas com as quais estamos trabalhando. E, na verdade, o livro... Onde está o livro? O livro que estamos usando é este livro chamado Yoga Tibetana para a Saúde e Bem-Estar, publicado pela Hay House. Então, eu trabalho com os 2. E o outro texto são, na verdade, 2 textos. O Shanshunidyo, a transmissão oral de Shanshung. Temos o texto raiz e o comentário por Shardza Rinpoche. Foi sobre ele que escrevi a dissertação, fiz a tradução daqui, mas também nosso próximo livro com vocês, com a Wisdom Publication, será especificamente sobre este texto. E como muitos textos, você tem o texto raiz e o comentário. Então eu falo um pouco sobre isso, mas o que é mais importante é como estas práticas se desenvolvem. A maioria das vezes os comentários são posteriores. Eles estão tentando se adaptar à situação de uma era. É isso que podemos ver. Embora o texto raiz tenha provavelmente sido escrito por volta do século X-XI, o comentário foi escrito por volta do século XIX, e agora nós temos nossa transmissão oral atual e os professores que não só leem os textos, mas transmitem oralmente esses ensinamentos e dizem: é assim que estamos praticando, essas são as 2 coisas que unimos. Mas o livro da Hay House e o curso da Academia Wisdom são baseados no Atri. E o novo livro que publicaremos será baseado no Shanshung. Poderia falar um pouco sobre o que Atri significa, porque esse nome é significativo. E o que Shanshung significa? Esses são textos Dzogchen, não é? Então, ambos são textos Dzogchen. Como você sabe, muitos da audiência sabem, vocês podem ver que eles sempre começam. E isso é Shanshunidyo. São ambos textos Dzogchen, o que quer dizer que eles têm como finalidade a conexão com a mente natural. E, por exemplo, você pode ver na primeira linha, por exemplo, aqui, eu me prostro para o espaço da minha mente natural. Significa que é isso que eu estou fazendo, e estou fazendo isso para limpar os obstáculos. O Atri, o que Atri significa é instruções do A. A, na tradição Dzogchen, representa o estado natural da mente. É geralmente transparente, é representado em cores cristalinas e irradia como um arco-íris. De certa forma, se você está naquela natureza cristalina, sua compaixão e todas as qualidades irradiam daí. Quando falamos sobre o Atri, é realmente reconectar-se com o estado A da mente. O Shanshunidyo Shanshun era um território a oeste do Tibete, creio que o que hoje seria a Pérsia, Afeganistão, ou talvez Irã, desculpe, o Afeganistão. Às vezes eles chamam esse território Tadzik. Então, todo o reino tibetano, em certa época, eles se expandiram até aí, perto da área do Kailash. Então, esse texto vem deste território. De fato, o texto original estava em Shanshunpa, a língua de Shanshung, e depois foi traduzido em tibetano, e então em sânscrito e assim por diante. Então, Shanshung veio daquela área e os mestres que o ensinaram são
dessas áreas que vieram para o Tibete, e eu creio ser um belo texto com uma dinâmica um pouco diferente daquela do Atri. Por isso que é legal tê-los juntos. Em alguns retiros, às vezes eles falam sobre retiros de 100 dias, em que você incorpora de um e do outro. De certa forma, o Atri, em que trabalhávamos com os 5 diferentes lungs, dos 5 diferentes chakras e os 5 elementos. No Shanjanidyo, nós trabalhamos com os movimentos raiz, os movimentos de Excel e principalmente muita respiração pervasiva, esse Chablum. Então, esta qualidade pervasiva de realmente conseguir permanecer naquele estado da mente, deixando aquela qualidade pervasiva purificar e permanecer no centro. No fim das contas, muito similar a Rai, a todos os tantras, mas especialmente a Rai tantras, no final você permanece no canal central e no centro do canal central, no espaço do seu coração, no estado natural da mente. Então ambos, de certa forma, têm o objetivo de estar naquela natureza Kunzan de Kuntuzampu, em sânscrito diríamos Samantabhadra, este estado da mente. Legal. Gostaria de saber, imagine que alguém está terminando o curso de Yoga Tibetana na Academia Wisdom, o que acabamos de fazer com você. Quais são os próximos passos? Como você aconselharia que eles aprofundassem sua jornada pela Yoga Tibetana? Há várias maneiras. Uma é o curso que mencionei com Ligmincha Learning, com a Yoga Tibetano que fizemos com o curso da Wisdom Publications, com a Academia Wisdom. Nós começamos acalmando a mente com as 9 respirações, começamos a nos conectar com os 5 lungs, incorporamos esses movimentos e tentamos todos expandirmos o tempo em que conseguimos descansar. E é por isso que colocamos aquele céu para vocês, para que possa permanecer com aquele céu. O curso que estou fazendo com o Ligmincha Learning é daí ir para uma prática corporal mais simples, menos corpo e mais respiração, menos respiração e mais mente. Essa seria uma bela maneira de continuar e, na verdade, parece que estou fazendo propaganda aqui, mas no sábado esse curso também é pré-gravado, são só 4 sessões e a 4ª sessão ainda vai sair. Estamos na 3ª, mas este sábado faremos a sessão ao vivo para aquelas pessoas. Então, se você se inscrever antes de sábado, vai ganhar acesso a essa sessão ao vivo também. E outra maneira seria receber ensinamentos pessoalmente, ir para retiros. Como conversávamos antes, dou, por exemplo, um retiro todos os anos nos Estados Unidos, em novembro, no nosso centro principal, no centro principal do Ligmincha, na Virgínia, mas também ensino na França, no México, em outros lugares. Mas não sei se estaremos ensinando pessoalmente, não sei quando será a próxima vez. Então, provavelmente, tenhamos algo, se não for pessoalmente, pela internet, então poderão ir para o ligmincha.org e ver. Em novembro, estamos planejando fazer algo, então este seria um próximo passo. E uma das coisas sobre este curso é que vocês têm os vídeos, vocês podem continuar praticando, e a ideia é que vocês continuem tendo recursos e sintam-se à vontade para, se quiserem aprofundar-se, entrar em contato comigo. E para mim é sobre compartilhar essas práticas para que as pessoas possam continuar aprofundando suas próprias práticas, sua jornada espiritual. E eu gostaria de concluir esta parte da entrevista perguntando para você sobre como a yoga tibetana ajudou na sua vida, como é a sua prática e o quão importantes são essas práticas para você
isso é algo que você ainda está aprendendo, você ainda faz para os seus professores certas perguntas sobre o que você está curioso nessas práticas. Sim, para mim, elas mudaram o jogo. Especialmente quando aprendi pela primeira vez, voltando de Trintenorbust, como mencionei, voltando para a Argentina e conseguindo incorporá-las depois do meu Nondro. Foi uma experiência tão bela que quando voltei para os Estados Unidos e me encontrei com Tenzin Wangyal Rinpoche, e ele foi tão gentil, nos encontramos todas as manhãs por algumas semanas, 5 da manhã, e eu contaria a ele o que eu tinha aprendido, ele me contou a maneira pela qual aprendera, e nós examinamos o texto. O meu tibetano era ainda pior que agora, na época, nós examinávamos os comentários e assim por diante. E foi neste ponto que ele começou a dizer: certo, agora você pode começar a ensiná-las. Primeiro dentro dos retiros, depois abrindo mais. E para mim, se tornar uma prática, desde aquela época ela nunca me deixou. Eu a pratico todos os dias. São meus tapas no rosto pela manhã, despertando. E para mim é uma prática tão bela para começar a ter o sabor, para ter mais tempo no estado natural da mente, para conseguir permanecer ali e continuar aprendendo assim. Toda vez que tenho oportunidade, em 2007 tivemos a oportunidade de ir ao Tibete com Rinpoche e um grupo de outras pessoas, e nós conseguimos alguém do Tibete Oriental para vir e aprender mais o que eles estão fazendo. Sempre que vou para o monastério, se sei que há pessoas praticando, eu pergunto com o texto tibetano e quanto a isso, e ouvi que você está fazendo desta maneira, então escuto alguém. Então sim, estou sempre procurando e praticando, e fui muito afortunado em ter aprendido de muitas pessoas, porque Tenzin Wangyal Rinpoche continua trazendo para os Estados Unidos diversos professores, e nos encontramos e conversamos, e de certa forma foi assim que este livro saiu, porque é uma condensação dos 40 Truncors em 16, e desses 16, 6 deles estão no curso da Academia Wisdom. Como nós fizemos de uma maneira que possamos praticá-los aqui no Ocidente de uma forma que não seja esmagadora, mas possamos realmente incluí-los no nosso dia a dia. Como eu coloquei no último capítulo do livro, O Yogi Moderno, no final das contas, eu estava comentando com alguém no outro dia que eu costumava chamá-lo, como eu chamei? Eu chamei-o de Yogi na cidade, mas aí acho que excluía pessoas que não trabalhavam na cidade. Então, o Yogi Moderno. Na antiguidade, e às vezes para algumas pessoas, como nos monastérios, o cronograma deles se organiza em torno da prática. Eles sabem os horários de prática e fazem outras coisas entre eles. Nós fazemos o oposto. Nós temos trabalhos que nossos empregos nos pedem para fazer de tal a tal horário, quando podemos encontrar 5 minutos, 10 minutos. E é assim que trazemos isso. Por exemplo, agora durante a Covid-19 eu estou fazendo muitas meditações para o centro médico, para médicos, e eles me pedem: você pode fazer meditações de 15 minutos? Então fazemos sessões de 15 minutos. E é isso que eles precisam. Então, o que quer que você precise, pratique o quanto conseguir. Como eu digo muitas vezes, calé, calé, aos poucos, expanda e familiarize-se com a sua prática, e com ambos o método e com a sabedoria. Sua própria experiência, aquela mágica. Então expanda a mágica em você, para que seja não só para você, mas para todos com quem se relaciona. Expandir a mágica, eu amei. Muito obrigada. Ok, sejam todos muito bem-vindos de volta. Oi, Ali. Temos várias perguntas aqui, então já vou começar, se tudo bem. Sim? Certo. Ok, então aqui temos uma pergunta sobre alguma conexão ou relação com a Kunye. Kunye, a yoga tibetana de Tartantulku. Qual é a relação? Eu
Eu não sei exatamente se há uma relação, deve ter, em termos de ser parte do movimento integrativo com a respiração, com Lung, mas aprendi no começo um pouco desta Kunye. Eu realmente gostei porque tem movimentos muito lentos, pelo menos as partes que aprendi. Mas eu não sei as relações com o Trulkor. E sei que Kunye também é usada muito na medicina tibetana, como massagens também. Então não sei que texto Tartan Tulku está usando para Kunye, mas certamente existem relações em termos de integrar mente, respiração e corpo. Sim, obrigado. Alguém que está fazendo o curso está perguntando de que maneiras podemos correlacionar os canais e os chakras com o que a medicina ocidental sabe sobre fisiologia. Então, eu não sei. É interessante que muitas vezes queiramos mapear desta forma e creio que existam certas coisas. Como todos sabem, eu não sou um doutor em medicina. Meu doutorado é em estudos religiosos, então não conheço muito a fisiologia desta maneira. Creio que existam pessoas que examinam essas áreas e eu não sei os resultados disso, mas penso que talvez algumas das pessoas na medicina tibetana, talvez elas, Tony Tidwell tenha feito um pouco desse trabalho, algumas pessoas em estudos religiosos, Janet Gyatso fez alguns trabalhos na área dessas correlações, mas eu não saberia o bastante. Desculpe. As traduções de Daniel Brown, da obra-prima de Sharza, Personificação da Iluminação Tríplice e Autossurgida, você conhece esse texto? Sim, isso vem daqui. Kuzuranchar. Este texto é parte do comentário de Sharza sobre o Trulkor do Atri. Qual era a pergunta? Desculpe. A pergunta era, você meio que respondeu. Qual o papel do Trulkor neste texto? Onde este texto se encaixa dentro da peça maior? Claro, em termos do Kunzumranchar, está na verdade em um texto sobre o Tumo, é conectado à prática Tumo. De fato, este é o motivo pelo qual, quando Rinpoche estava ensinando Tumo em 2006, 2007, no Ligmincha, ele examinou o texto e ele mencionava o Trulkor do Atri ao invés do Trulkor do Shanjunidyo, quando ele disse, temos ensinado principalmente o Trulkor do Shanjunidyo, mas você, quando você foi para o monastério Menri, foi isso que você aprendeu, o Trulkor do Atri, então nós nos dedicamos a ele e a partir daí nós criamos os 16, o que às vezes chamam os 16 do Ligmincha, tirados do Trulkor do Atri, e então os 6. Sharza Rinpoche foi ambos um incrível estudioso e praticante e, de fato, como eu mencionei, do Shanjunidyo, esse também é um comentário de Sharza, está em outros dos seus principais, o que ele chama tesouros. Então isso está no Byazab Nanka Dzod. Em outra de suas compilações, ele tem o Trulkor do Shanjunidyo. Então, claramente, para Sharza Rinpoche, o Trulkor foi uma parte importante. E antes de Sharza Rinpoche, outro grande estudioso e praticante, Dru Gyalwa Yundrum, no século XIII, foi aquele que trouxe de Shanjunidyo para Shanjunendyo a transmissão experiencial e novamente, quando ele põe aquele manual de instruções, o Trulkor está lá. Então, claramente, para muitos destes grandes estudiosos e praticantes, o Trulkor era uma parte importante de suas práticas.
Fantástico. Aqui temos uma pergunta acerca de porque você na verdade começou com Nankai Norbu. A Yantra Yoga de Nankai Norbu é diferente do Trunkor do Atri? E em que é diferente? Sim, existem algumas similaridades. Se você pensar em termos do que os faz Trunkor, você mencionou segurar a respiração. Isso é algo que você não vê na yoga indiana, você não vê em práticas chinesas de mente-corpo ou práticas de mente-respiração-corpo, se fôssemos definir na tradição chinesa mais a sincronia do movimento com a respiração, na Hatha Yoga ou na maior parte das yogas indianas, a asana fixa, que a respiração move. Mesmo quando falamos sobre vinyasa, cada uma dos asanas são ainda asanas e então você se move para o próximo. Em termos da Yantra Yoga, há movimento, como no Trunkor do Atri, seguramos a respiração e ao som geralmente não é rapé, é só Rá, mas ainda há essa sensação de liberar e voltar para aquele estado. Mas é um pouco diferente. Na Yantra Yoga, eles focam mais em 8 maneiras de segurar a respiração quando faz os movimentos. E eles têm o Lujong, ou relaxamento, amaciando como se diz isso em inglês, articulações. E então entram nas diferentes práticas. O Trunkor do Atri, na verdade, se foca nos 5 chakras e, novamente, outra diferença nessa tradição, falamos sobre 5 chakras, sei que na tradição indiana eles geralmente falam sobre 7 chakras, não é que perdemos 2 chakras, mas é onde focamos, às vezes focamos em 3 chakras. Existem semelhanças, mas também existem diferenças. Como para aqueles afinados com as tradições tibetanas. O que me trouxe para a academia foi perceber que o que eu compreendia ou não compreendia como um só tópico, neste caso era Chod, eu via que Chod, todas as práticas de Chod deveriam ser as mesmas. Errado, ao Chod de Longchen Nintin é de um jeito, o Chod de Charsa Rinpoche é diferente do Machi. Eles todos chamam de Chod. Quando dizemos Nondro, todos eles chamam de Nondro, mas há diferenças. Só que eles ainda enquadram-se naquela categoria. Neste sentido, a Yantra Yoga é, na verdade, quando você examina o texto, é, na verdade, Nidya Kajor Trunkor, o Trunkor da união do Sol e da Lua. Então, é um Trunkor. Mas vem daquela tradição, é de Vairochana, tem suas próprias características que são distintas das do Atri, o que é, de certa forma, Shanjunidyo também é diferente do Atri. Isso é muito relevante. Temos várias perguntas de contraste. Eu gosto de perguntas de contraste porque você aprende muito contrastando 2 sistemas. Então, podemos continuar com as perguntas contrastivas. Aqui está uma. Você poderia contrastar as práticas ensinadas por Tenzin Wangyal Rinpoche, o que você está ensinando no curso da Wisdom e também no curso do Ligmincha? É a mesma coisa, não é? Sim. Rinpoche, geralmente ele ensinaria o Tsalum, ele não ensinou publicamente o Trunkor, ele gentilmente deixou isso para mim. Quando eu voltei, como eu disse no começo dos anos 90, e contei a ele que tinha estudado no monastério, ele ficou muito feliz. Nós falamos sobre eu ir para a sua casa todas as manhãs ou para o primeiro Ligmincha em Charlottesville. Para aqueles que conheceram, era na Avenida Cherry e nós nos encontraríamos todas as manhãs. Então tivemos, em 94 aconteceu o segundo retiro de verão e continuei ensinando o Trunkor. E então, por volta de 97, 98, ele começou a ensinar o Tsalum. E ele tem ensinado os Tsalums externo, interno e secreto, embora ele foque mais no Tsalum externo.
eu ensino, o Tsalum que ensino é o que ele me ensinou em seu livro que mencionei mais cedo, Despertando o Corpo Sagrado. Este é o mesmo Tsalum. Como em qualquer prática, às vezes eu vejo isso nas perguntas nos fóruns, você vê que isso é feito assim, ou assado, algumas coisas, e podemos falar sobre essas diferenças, mas no geral é exatamente o mesmo. Só para esclarecer, esse Tsalum vem do Madhu, do Tantra Mãe, e é isso que ele ensina, é o que eu ensino com as bênçãos e permissão dele, e o Truncor, que eu tenho ensinado mais, novamente com as bênçãos e permissão dele. E a diferença entre o curso da Wisdom e do Ligmincha? O curso da Wisdom é do Atri, enquanto o curso do Ligmincha é do Tsalum, do Madhu. São os Tsalum externo, interno e secreto do Tantra Mãe. Você poderia, por favor, explicar sobre as semelhanças e diferenças entre o Tsalum Truncor do bom e o Tsalum Truncor budista? Sim. Na tradição budista, as únicas que realmente aprendi foram Nidaka Jor Truncor de Varotina, o que Nankai Norbu ensinou como a Yantra Yoga, e eu sei que existem yogas na tradição Kagyu, sei, por exemplo, Naro Chodru, nas 6 yogas de Naropa, que por acaso completo foi o primeiro ensinamento que recebi de sua santidade o Dalai Lama, e eu não entendi nada, mas um monge muito gentil lá me disse, fica no seu fluxo mental. Então às vezes pode emergir, ainda estou esperando. Mas dentro disso, essas 6 yogas de Naropa, elas não têm realmente Truncor nelas. Há alguns comentários no capítulo do Tumo, que então tem nos comentários o Truncor, mas nas 6 yogas não tem. Então a única que eu posso falar a respeito é Yantra Yoga, e eu expliquei um pouco as diferenças mais cedo, e isso é tudo que posso falar a respeito das yogas. Eu conversei com pessoas que aprenderam na tradição Kagyu de Yoga, mas não sinto que seja adequado fazer um contraste e compará-las. Não as conheço bastante. Obrigado. Você acha que é ok incorporar asanas da Hatha Yoga e movimentos de Truncor em uma sessão? Isso é aconselhável ou não? Da maneira como aprendi de nossos professores tibetanos e quando conversando, por exemplo, com Tenzin Wangyal Rinpoche, tentando ver como pessoas que já estavam fazendo outras práticas como Hatha Yoga, uma das coisas que descobrimos que seria a melhor maneira de incorporá-los é quase como o alongamento ou aquecimento. O Truncor, em geral, não tem muito aquecimento, eles não têm o alongamento, enquanto vemos em muitos das Hatha Yoga, e eu estou usando Hatha como uma grande categoria, quero dizer yogas indianas, seja Vinyasa ou Iyengar, elas têm muitos alongamentos. Na Hot Yoga nós aumentamos a temperatura externa, nós aumentamos a temperatura interna. O que fizemos e o que Tenzin Wangyal Rinpoche sugeriria é use-as como para se alongar, faça sua Hatha Yoga primeiro e então vá para o Truncor para a prática. O que descobri é que o Truncor vai de mãos dadas com a prática tibetana, e me lembro no começo quando Cindy Lee veio para minha aula no Ômega e ela estava ensinando com David Nichiren, ela estava ensinando Corpo Yoga, Mente Buda, e eu me lembro que ela disse, eu não sabia que na tibetana eles já tinham tudo integrado. Mas sim, o que não temos, eu diria, é essa parte
Pelo menos na nossa, na Yantra Yoga, você tem um pouco de Lujong, que pode servir para isso, mas acho que se você for praticar o Trunkor do Atra ou o Trunkor do Shanjunid, eu recomendaria, como eu disse, fazer antes como alongamento e obtendo um pouco das asanas, preparando seu corpo, e agora podemos ir para o Trunkor com a respiração e a mente. Você mencionou o David Nichiren, ele é nosso próximo convidado na conversa do Dharma semana que vem. Estive com ele em Ômega, na Costa Rica, em janeiro. Ainda podíamos interagir. Aqui temos uma pergunta sobre se o conhecimento e prática desta yoga tibetana foi influenciado pela cultura ocidental. Sim, não há maneira de as coisas não se influenciarem. Nós tentamos manter, quando dizemos que tentamos manter a pureza, o que significa, e é por isso que é tão bom ter textos aos quais você possa voltar e dizer espera, mas é isso que diz aqui, o que realmente significa. Então, sim. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, quando começamos a fazer as práticas com pacientes com câncer, me lembro uma das vezes em que voltei para visitar Yondzin Tenzin Nandak no Nepal. Ele disse, então você está lhes ensinando o retiro dos 100 dias? E tive que responder, não. Nós fazemos de uma maneira diferente, nós fazemos na maneira do yoga moderno. Isso não significa que modificamos os movimentos, mas significa que, como fazemos com muitas práticas, vamos com calma, você faz o que consegue. Se existem impedimentos do corpo, respiratórios ou mentais, você tenta se adaptar a isso. Mas sim, nós ainda focamos no mesmo. Tentamos fazer sessões mais curtas, práticas menores, para que as pessoas possam aprender. Uma das experiências que tive bem no começo foi que quando aprendi o Shanjunid, que tem 39 movimentos, e voltei, eu aprendi no estilo tibetano. Talvez algumas pessoas se identifiquem com isso. Em 3 dias, esse monge estava em Trintenor-Buste, alguém pediu esses ensinamentos, estávamos em 5 ocidentais e ele veio e bum, 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 bum. E felizmente consegui continuar com Tenzin Wangyal Rinpoche, ele voltou a bater nas mesmas teclas, então também consegui permanecer no monastério e praticar um pouco. É diferente conseguir. Quando comecei a ensinar no Ocidente, eu disse, certo, foi assim que eu aprendi. Então, em um final de semana, eu ensinaria os 39 movimentos, e o que acontecia é que as pessoas ficavam, espera, não sei por onde começar praticando agora. E eu diria, por que você não começa do começo? Mas elas estavam tão sobrecarregadas, foi por isso que começamos a fazer em pequenos blocos, pequenas doses. E tem funcionado muito melhor para que as pessoas possam integrá-los na sua prática. É muito legal ouvir como está vindo e ficando disponível para mais pessoas. Fantástico. Esta é uma questão sobre... Eu gostei muito quando comentou sobre integrar o movimento e a respiração com as sessões de meditação formal. Poderia falar um pouco mais sobre isso, talvez com algumas dicas específicas? Muitas vezes pensamos na meditação como ficar sentado, e sentar-se não só no sentido físico, embora esta seja uma parte muito importante, mas também sentar-se emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, esse sentido de encontrar uma postura confortável e permanecer, e através da quietude do corpo, chegando na quietude da mente, essa é uma parte importante. Mas muitas vezes também algumas outras das práticas, por exemplo, no texto do Atri, não no Trunkor do Atri, mas em outros capítulos do Atri, você tem esse aspecto de integrar movimento na quietude, certo? Então, depois que você se conectou com a quietude interior, o que acontece se você fizer o que chamamos um movimento virtuoso? Por exemplo, este é um movimento virtuoso, certo? Consigo manter minha quietude
quando integro o movimento, e se eu notar que não consigo, então volto para a quietude. Mas se eu noto que consigo, e quanto a um movimento neutro? Um movimento neutro talvez seja, não sei, escrever. Mas não é sobre o conteúdo, só a escrita dele. E então você consegue fazer um movimento não virtuoso, algo que possa fazê-lo agitar-se mais facilmente para fora do seu estado conectado da mente. E o mesmo com a fala. Um mantra é uma fala virtuosa. Uma palavra, só falar, é uma fala neutra. Um xingamento é uma fala não virtuosa. Então, esta seria uma maneira. E nós podemos ver que o Truncor das práticas do Tsalum ou das práticas do Truncor são movimentos virtuosos que não só podem integrar, mas também reforçar. Então eles têm ambos esta integração através do Geksel e do Bokdum. São movimentos que não só podem fazer daquele estado da mente, mas pela qualidade do próprio movimento, se você não está naquele estado da mente, pode trazê-lo de volta para ele. Então há uma vantagem nesses movimentos específicos e não em qualquer movimento. Mas é claro que você poderia fazer outros movimentos. Se você está meditando e você se levanta, você consegue se levantar e andar até a porta e manter seu estado da mente? Você consegue dançar no seu ritmo favorito e continuar nesse estado da mente? Norbu Rinpoche estava fazendo muito disso, de dançar canções tibetanas e tentar manter ou fazer na mandala, fazer sagrado. Há outras maneiras, mas essas práticas tibetanas de Tsalum e Truncor são práticas contemplativas específicas que ajudam você a expandir o Bogdum. Nós mantemos aquela conectividade, aquele estado da mente, ou nos reconectamos quando você a perde. Geksel, amei, isso é muito legal, obrigado. Se você só pudesse fazer uma prática de Truncor, qual seria? E alguma das práticas encarna a totalidade do resto? Sim. Então, o que eu diria? Para mim, pessoalmente, o Nondro do Atri é realmente uma das mais belas e eu não sei se contei para... Não sei se você tem aquela figura da esfera com o Rum que nós introduzimos na terceira aula. Sim, na terceira aula. Então, para aqueles que estão fazendo o curso da Wisdom, na terceira aula, o Nondro do Atri, essa seria a minha... aquela que eu acho que engloba muito do Truncor, porque começa realmente com aquela intenção. Há uma intenção, você tem um mudra específico, que chamamos o mudra do punho de Dorje ou punho de Vajra no coração, e você visualiza no seu umbigo que você consegue trazer o sofrimento e delitos de todos os seres, mas não no seu corpo inteiro, nessa tiglé de cristal no seu umbigo. E conforme recita Hung, uma sílaba de focalização, você está chamando todo aquele sofrimento e delitos de todos os seres e seus. Então, com a respiração pervasiva, você faz uma massagem em todo o seu corpo, segure, então você se sacode e libera. Este eu sinto é um movimento maravilhoso que engloba tudo. Você começa, é uma prática que, falamos, como todos sabemos, na tradição tibetana, na sabedoria e na compaixão, sendo as duas asas da Garuda. E esta é uma prática de uma compaixão tão sentida que te reconecta com a sua sabedoria, que para mim, eu diria, é a minha favorita. Mas todas as práticas, de certa forma, como eu dizia, te dão um tapa de volta para o estado natural. Talvez tapa não seja a palavra que vem do texto ou da tradição oral, mas é uma forma de trazer você de volta para ele.
Acho que todos têm suas práticas favoritas. Essa seria a minha favorita. Boa escolha. Esta é de alguém que fez muito yoga tradicional indiana por muitos anos, mas também é um praticante de budismo tibetano, mas não teve nenhuma instrução até o momento em yoga tibetano. E ele gostaria de saber o que você recomendaria como um passo para entrar nas práticas de yoga tibetana que você ensina, continuando seu próprio trabalho pessoal de corpo e mente. Ele gostaria de saber se todas as práticas de yoga indiana que ele fez agregam algum valor para aprofundar a prática do Dzogchen. Claro que suas práticas têm valor. O que ele fez, e eu não sei exatamente que prática que ele fez, mas como você pode imaginar, muitas pessoas que vêm para o Trungkor já fizeram algum tipo de yoga indiana ou práticas de mente e corpo chinesas. Algumas são totalmente novas, mas muitas já praticaram. Eu diria que hoje muitas das pessoas que vêm para as práticas de Trungkor já fizeram Hatha Yoga e eu acho que é de grande ajuda. Elas já têm consciência da mente, da respiração e ficar em uma posição. Para onde eu iria? Depende. Estou falando para alguém que não conheci pessoalmente, só direi algumas possibilidades. Se você é alguém que, com a sua prática, você valoriza quando você está na Shavasana e permanece ali, e depois da prática você consegue sentar de volta e se conectar, talvez o curso de Tsalum seria de grande utilidade. Porque o que você faz é, digamos, que você terminou aquela prática e você começa a usar o Tsalum externo para se conectar mais profundamente com cada um dos chakras, cada um dos lungs. E depois de familiarizar-se com isso, você se conecta com cada um dos lungs, somente com o próprio lung ou o prana. Então você se conecta com a mente. Se você gosta mais de movimento, venha para o curso da Academia Wisdom. É claro, use os livros, mas pessoalmente não sou um fã de aprender de um livro. Para mim, livros são recursos de apoio e foi assim que aprendi dos meus professores, sabe? Quando Yongsen Tenzi Rinpoche lançou seu primeiro livro em inglês, ele ficou chocado que as pessoas pudessem só pegá-lo de uma prateleira e lê-lo sem transmissão, sem nenhuma instrução. Então sinto que ao menos o curso é um meio intermediário de começar, ter um sabor, pelo menos você pode ver alguém fazendo. Também há um fórum onde você pode fazer perguntas, enquanto que com o livro você não pode. Então estes seriam, e é claro, assim que tenhamos retiros, esta seria, é claro, a melhor maneira de interagir, porque teria o contato pessoal ao vivo. Sim, me lembro quando começamos a conversar sobre fazermos isso e ter essa introdução para que as pessoas pudessem ir fazer retiros. Era a meta daquele curso. Isso é legal. Você disse que Trungkor é um caminho completo para a iluminação. Acho que você mencionou isso mais cedo. Existe alguma história nos textos de alguém que obteve a budeidade só praticando o Trungkor? Sabe? Acho que sempre é interessante pensar desta maneira. Assim poderia dizer, Sharsa Rinpoche obteve o corpo de arco-íris em 1934. Ele só usou o Trungkor? Provavelmente não, não é? Mas o que você quer dizer com só Trungkor? Só Trungkor quer dizer que você também tem que focar a sua mente, você tem que fazer outras práticas que te levam a começar o Trungkor. Nunca é realmente só Trungkor, mas sim, o Trungkor pode te levar lá. Me lembra um pouco, alguns anos atrás, um dos jornais locais, o Victoria Times, eles me chamaram de uma mulher que fora nossa paciente, alegou que a meditação curou seu câncer. E eu fiquei, uau, mas sério? Eu estava falando com o meu diretor médico e estávamos ambos. Isso soa meio... Mas o que mais ela fez? Ela fez quimioterapia e aquilo, mas foi a meditação que curou ela, certo? Penso que é um pouco assim. Acho que certamente contribui
e poderia ser o seu caminho principal. E espero que seja um caminho, porque esta é a minha prática principal, mas eu não diria só Truncor. Eu diria, quando você é um praticante de Truncor, há muitas coisas que você tem na sua caixa de ferramentas, mas sim, Truncor pode ser sua prática principal. E se você pensar em estar, o que é estar na mente iluminada? Em tibetano nós chamamos Sangye. Sang é limpar e Gye é expandir. Se você consegue Sang com Gexel e Gye com Bogdun, expandindo, e consegue permanecer 24 horas, 7 dias, sem se distrair, então você está iluminado, então sim. Legal, bendito. Você falaria um pouco sobre a relação da prática diária com o Truncor? Sim. Então, há muitas maneiras de ter o Truncor como a sua prática diária. E eu mencionei muito isso em ambos, no texto e no livro, no curso e no livro. E como muitas das pessoas que têm feito cursos comigo, elas sabem que a minha palavra favorita em tibetano é Kale Kale. Devagar, devagar. Como Sua Santidade Lumto Tenpai Niman, que faleceu, e para quem dediquei o livro, disse, devagar está bom. Não há necessidade de se apressar. Muitas pessoas querem acumular ensinamentos, elas aprendem algo e dizem, e quanto a essa outra parte que não aprendemos? Tenzin Wangyal Rinpoche sempre diria, eu não menciono mais isso, mas antes eu diria que existem 5 coisas, e aí ele ensinaria 4, e todos estavam preocupados qual era a quinta. Eu acabei de ensinar 4. Eu acho que você tem que olhar para o que você tem e praticar isso. Por exemplo, isso é algo que também estamos fazendo no curso. Se você só estava fazendo a prática que acabei de mencionar, o Nondro, só faça o Nondro, ou conecte-se fazendo Guru Yoga ou outra prática de intenção, faça as 9 respirações, faça o Nondro e permaneça pelo tempo que a experiência se manter fresca. E então talvez, se ela perder o frescor e você ter mais tempo, você faz o Nondro de novo, permanece de novo, faz a dedicação, essa é uma bela prática. Ou talvez você diga, hoje quero me focar em realmente limpar meu torso, meu coração, sinto uma falta de conexão com o espaço. Bem, vamos fazer o movimento de expandir o arco para tirar a flecha, expandir desta forma. Talvez fazer isso mais vezes. Na verdade, para aqueles que estão no curso, a 10ª aula vai sair em breve e vocês vão receber alguns vídeos de como incluir a prática, focando mais em uma área específica. Então você faz um de cada, mas um em específico você faz, digamos, 3 vezes. Seria outra forma de fazer aquela prática. Mas novamente, se você não tem tempo, faça um, mas faça por completo, ao invés de tentar fazer o maior número possível, só fazer rapé. Melhor fazer um integralmente. Ótimo, sabe? Eu diria que depende da quantidade de tempo e às vezes você pode estabelecer a sua prática e dizer, por exemplo, o que fazíamos no monastério em Tritenor-Bust. Pela manhã faríamos uma prática, eu anotei ser outra prática, na manhã seguinte outra, então conforme íamos através da semana faríamos o texto inteiro. Outras vezes, quando estávamos em retiro, fazíamos todas elas. Conseguíamos fazer em uma sessão. Talvez você passe 2 horas e faça todos os 39 movimentos. Então, realmente depende no que você quer se focar. Mas calé, calé, devagar, devagar, e foque mais na qualidade do que na quantidade. E a coisa mais importante no Truncor, com todos esses movimentos, com todos esses sons, é sobre sentar-se, sobre voltar para uma maneira mais confortável de sentar-se e daquela quietude, como o Rinpoche explica, chegar àquela espaciosidade, ou que às vezes chamamos vacuidade, ele chama de espaciosidade, é só permanecer ali,
até que sua experiência seja fresca. Ali, você falou um pouco sobre a relação entre o Truncor e a divindade yoga? Não falei. No Shanjunidyu, no Atri, nos textos Dzogchen, eles não veem como divindade yoga. Kuntuzampo seria a divindade. Na nossa tradição temos Tapiritsa, que é um professor no século XVIII que atingiu o corpo arco-íris, e nós geralmente o visualizamos como cristal. Na verdade, no meu altar eu fiz de cristal, então eu tenho como cristal, mas nós não necessariamente visualizamos nós mesmos, não há Kierin e Dzogchen, como nas práticas tântricas, ou Kierin como estágio de geração e Dzogchen como estágio de conclusão, como você mencionou mais cedo. Mas, na verdade, no Tsalum há uma divindade relacionada, porque no Tsalum do Tantra Mãe está no capítulo dos elementos, é relacionado àquela divindade específica dos elementos e especialmente relacionada ao Lung, ou às qualidades de vento. Então é uma Dakini verde, mas de modo geral, da forma como Rinpoche tem ensinado, é muito mais de uma perspectiva do Dzogchen. Então, mesmo quando fazemos o Tsalum, nós não visualizamos a nós mesmos como a divindade. Existem preces, por exemplo, Chartsa Rinpoche tem uma prece chamada Salum Soudep, que também é do Kuzumranchar, aquele texto que alguém mencionou mais cedo, que o Dan traduziu, e nela você tem um belo refúgio, um refúgio muito Dzogchen, no estado essencial de espaciosidade e a natureza da energia e a união dos dois. E então ela passa por diversas divindades, mas começa, é claro, com Kuntuzampo e depois fala sobre divindades mais tântricas, Taklamember, Tongchu Chen. Ela percorre todo o caminho até o seu Tsawelama, seu lama raiz. Então existem partes em que você tem isso, e o que é muito importante quando você faz essas práticas é que você se conecte com a linhagem. Às vezes só visualizando Tapiritsa ou Kuntuzampo, ou às vezes você pode, o que faço em retiros, me foco na linhagem inteira dos professores que estão ali nos apoiando, e como esses professores chegaram a nós e como nos relacionamos com isso. Mas não é realmente a forma como aprendemos, não é muito relacionada a divindades. Obrigado. Poderia, por favor, falar um pouco sobre a retenção da respiração? Qual a quantidade de tempo apropriada para a retenção da respiração? Existem diferentes tipos de retenção da respiração. Em primeiro lugar, quando estamos fazendo, digamos, uma prática de Tsalum, estamos inalando e segurando. O Tsalum tem uma reinalação, então você segura, estende, faz um movimento, e talvez antes de exalar, talvez possa segurar mais um pouco, o que for mais confortável. E aí é quase, você não faz isso, mas é o sentimento de fazer isso. No Truncor é o mesmo. Você inala, segura, faz a postura que está fazendo, então pula, exala, e então quando estiver pronto, rapé. Não é que você precise, você não está contando a retenção. Quando você está fazendo certos movimentos de repetição, você pode decidir em que velocidade você faz a repetição, como isso apoia a sua retenção. Quando estamos fazendo um treinamento da retenção, isso existe. Eu não incluí no curso online, porque sinto que esta é uma prática que você precisa fazer pessoalmente.
e elas têm 3 partes, nós as chamamos de Janlun, Barlun e Dralun. A Janlun é uma retenção suave, a Barlun é uma retenção média e a Draklun é mais como uma retenção irada ou uma retenção forte. E geralmente elas têm metáforas, que na verdade algumas delas nós usamos no Trunkor do Atri e no Tsalung, que é a Janlun Samatok. A Janlung é como um cesto, então erguendo o assoalho pélvico, mas também uma sensação de Jan. O Barlun é como um vaso, e no Draklun é quase como, eles chamam de fogo intenso, e eu às vezes a chamo de panela de pressão. No Tumo também treinamos desta forma. E existem coisas, por exemplo, quando você está estendendo a respiração, você inale, segure. Então, às vezes, na tradição tibetana, você tem uma forma de contar que é tocar um joelho, o outro joelho, a cabeça. E aí você segura o máximo que conseguir. Às vezes eles diriam, estou tentando lembrar o número exato, mas alguma coisa como 36 vezes é razoável, 72 vezes é mediano, 108 vezes é claro, é ótimo. Me lembro quando eu estava fazendo o meu retiro de Trunkor e Tumo no monastério Menri, Sua Santidade estava só me perguntando, só para fazer as jams, para esta prática de Tumo, este Janlun, quanto tempo levaria para que eu fizesse 108 retenções, e eu disse, cerca de 45 minutos, e ele disse, isso está bom. Os realmente bons levam 4 horas, mas você está ok. Mas novamente, Kalé, não se preocupe muito. O que você quer, o que é realmente importante, é que a mente é aquela que está guiando. Então, quando nota que a respiração assume que o cavalo domina o cavaleiro, daí você tem que relaxar um pouco. Porque isso significa que o que está acontecendo é que você está segurando até não conseguir mais e o que você quer é manter uma sensação de conforto. A mente está guiando a respiração, você está segurando confortavelmente, segurando, solta e deixa ir. E aí, você convida de novo. Geralmente eles dizem a respiração quando você exala, se a deixa estar cerca de 17 dedos na sua frente. Você não precisa contar, mas Sua Santidade, que também era treinada em medicina tibetana, diria que todo médico sabe que as crianças sempre respiram 17 dedos. E eu diria, não tenho certeza que saibamos disso no Ocidente, mas de qualquer forma, esta é a respiração normal. Então a mente exala, a mente convida de volta, inala, segura pelo tempo que for confortável, exala. Então você vai muito lentamente da Janlun para Barlun, para Draklun. E o que Yongtsen Rinpoche sempre me ensinou foi nunca force, certo? Se você ficar só na Janlun está ótimo. Não vá para Barlun se você não está pronto e certamente não vá para Draklun. Ele diria, seja muito cuidadoso se estiver ensinando Draklun. Eu geralmente fico, como a maioria dos meus alunos sabe, na Janlun e às vezes com muita experiência em Barlun. Drak é mais intenso? Drak é mais intenso, exatamente. Jan é suave e Bar mediano, ok? Temos algumas perguntas que vou fazer juntas, é mais sobre o seu trabalho no hospital. Então, alguém de Houston observou que são muito culturalmente e religiosamente conservadores lá. E está perguntando sobre os seus pacientes, se você tem uma ampla variedade de pessoas dispostas a experimentar no seu programa. E outra pessoa pergunta, o uso desta yoga em doenças, temos algum resultados já vistos? Este é o tipo de pergunta. Sim, nós estamos em parte do cinturão bíblico, talvez na fivela dele, mas tivemos uma resposta incrivelmente satisfatória e
Sempre que alguém vinha e fazia uma pergunta, isso é budista, nós diríamos, nós não estamos ensinando desta perspectiva, estamos usando como uma técnica, não estamos fazendo preces, não estamos fazendo divindade yoga, nós não estamos fazendo mantras, é realmente como uma técnica para acalmar o seu corpo, conectar-se com a sua respiração, conectar-se com a sua mente e ver como elas são usadas desta forma particular. Acho que em todos os anos que fizemos pesquisa, tivemos 2 pessoas que desistiram por questões que eles acharam que não seriam compatíveis com suas religiões. Um era na verdade cristão, o outro muçulmano, e o muçulmano era interessante, ele faria um monte de perguntas e depois na verdade começaria a praticar. Mas em termos de... Qual era a segunda parte da pergunta? É sobre os testes clínicos ou os resultados observados. O que foi observado? Sim, como mencionei antes, na primeira pesquisa o que vimos era, sobretudo, o principal resultado foi o sono, melhor qualidade de sono, quantidade, latência, menos remédios para dormir, também menos pensamentos intrusivos, melhor conexão com a espiritualidade, sensação de conexão, em outros, menos ansiedade, menos sintomas depressivos. Esses são, e uma melhor sensação de bem-estar geral. Então estes são os principais resultados que nós encontramos e eles foram todos publicados, então você pode ir até o PubMed ou até mesmo no Google e qualquer mecanismo de busca que você tenha e coloque yoga tibetano e câncer. Nós também, na verdade, fizemos outro estudo com pessoas que sofreram derrames ou pós-derrame, no qual estamos trabalhando e esperamos publicá-lo em breve, e uma meditação com um aparelho eletrônico que também foi publicado. Então eu gostaria de terminar com você nos mostrando um movimento ou 2, tudo bem? Só queria espremer mais algumas perguntas, só vou lançar algumas juntas, e então se você pudesse nos mostrar alguns movimentos seria bem legal. Então aqui alguém perguntou sobre movimentos específicos para cura ou alívio de dores físicas, e alguém também perguntou sobre a existência de fontes para alguém que é muito visual e precisa ver as posturas e passar por elas com alguém acompanhando. Então, como uma pergunta, você tem planos de ensinar no México alguma hora depois do isolamento social? E vamos ter que parar por aí. Sim, então, sobre as fontes, sim, há 2 maneiras de fazê-lo, mas fontes são os cursos online, cada um deles, ambos, o da Wisdom e o do Ligmincha, são vídeos, estão todos lá. Se você quiser especificamente, existem 2 movimentos que fiz com pacientes que estão em mdanderson.org, Integrative Medicine Center. Deixe-me ver se eu consigo fazer isso. E aí você vai... E aí você vai para áudios e vídeos, e então... Sim, então nós vamos ver um final de semana. Estou planejando ensinar no México, também tenho uma aluna lá de muitos anos, Ivone, e espero que ela vá começar a ensinar lá também. Sim, nós continuaremos ensinando e nós podemos fazer o próximo online, então você pode estar onde quer que esteja e eu posso estar em outro lugar, talvez aqui em Houston. E também no próximo retiro de verão com Tenzin Wangyal Rinpoche, eu farei o Trunkor no começo da manhã. Então este é outro momento em que faremos. Há maneiras de vê-lo. Alguém fez uma pergunta sobre o treinamento como professor de yoga e se há alguma trajetória para professores de yoga poderem ensinar este tipo de salão tibetano. Achei que era uma pergunta interessante. Sim, nós acabamos de ir até o momento.
fomos um pouco relutantes com isso e nós tivemos treinamentos para preparar as pessoas para suas próprias práticas e, como Rinpoche diria, organicamente diríamos: ok, você parece estar pronto, porque você não começa a ensinar aqui? Então tivemos algumas pessoas que fizeram isso. Nós damos um certificado de conclusão de curso, então eles ainda trabalham comigo e fazem isso. E agora estamos, na verdade, começando com aquelas pessoas que têm praticado por bastante tempo, fazendo uma mentoria mais formal. Estamos prestes a fazer isso com alguns alunos dos Estados Unidos e México e alguns alunos da França, Suíça, Holanda, Finlândia. Então, temos esses 2 grupos acontecendo. E existem alguns movimentos que você poderia nos mostrar só para concluir a noite? Então, vejamos o que eu posso fazer aqui. Um deles, que eu realmente gosto, na verdade vem do Tsalum interno, mas também está no curso da Wisdom, e é um movimento relacionado à respiração pervasiva. Respiração pervasiva é a respiração que você focaliza em todo o canal central e permite que se expanda. O elemento é vento ou o ar, e a retenção não é retenção, nós a chamamos de Nanilung, uma retenção neutra. E este movimento específico começa com uma exalação, depois uma inalação e reinalação. Conforme expande, sinta a respiração se expandindo por todos os seus membros e, quando estiver pronto, exale e expanda por todos os poros. Eu farei uma vez e geralmente fazemos sentados e geralmente em uma almofada. Estou em uma cadeira agora, mas farei meu melhor. E às vezes, quando eu estou trabalho com computador vertical, às vezes faço me levantando também. Mas de qualquer forma, deixem-me fazer uma vez e depois, talvez, mesmo que eu não esteja vendo vocês, eu vejo você, Daniel, podemos fazer 1 ou 2 vezes juntos. Deixem-me fazer uma vez antes. Naquela inalação e reinalação, respondendo aquela outra pergunta, você pode permanecer pelo tempo que for confortável. E então você exala, sentindo-a por todos os poros. Então vamos fazer juntos. E deste lugar só descanse do movimento para a quietude, talvez com as mãos em posição de equanimidade, uma sobre a outra, descansando no seu colo, com as palmas para cima, os cotovelos para fora. Esse é um dos meus favoritos. E nós podemos fazer um relacionado ao que chamo de uma massagem energética. É, na verdade, do Nondro, do Truncor do Shanjunidio. Para aqueles que estão no curso da Wisdom, foi o que vocês aprenderam na semana passada, ou nessa semana, na aula 9. É basicamente muito semelhante. Você inala e segura, ao invés de começar com a exalação. Você inala e segura pervasivamente. Você não precisa reinalar, mas se você nunca fez, é uma boa ideia reinalar. Sinta esta respiração na ponta dos seus dedos e pés e sua cabeça. Então, esfregue as suas mãos
e massageie o que eles chamam de 6 partes do seu corpo: a cabeça, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, o torso. E aí você se sacode sentado ou se levantando e você agita os 4 membros, e o texto diz que você agita das profundezas do sansara, e aí você exala com o nariz e faz 2 sons: ha, que é aquela sensação de exalação, e pé, que é cortar, não só cortar sua respiração estagnada, mas também aquela elaboração da mente. Faremos uma vez juntos para concluir. Inalamos e seguramos. Reinalamos. Cabeça, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, torso, agite, rapé. Então só descanse, e com isso, qualquer sensação, sentimento de espaciosidade, consciência e qualquer sentimento de calor, sempre compartilhe como dedicação com todos os seres, especialmente com aqueles que estão sofrendo, com tudo pelo que estamos passando, com o Covid-19, com todas as emoções que temos, com a morte de George Floyd. Compartilhe os benefícios com todos os seres, sem exceção, com a intenção de que nos tornemos uma sociedade melhor, seres humanos e todos seres sem exceção. Este rapé é o que eu estava chamando de tapa gentil. Não sei se todos sentiram, mas isso foi um pouco daquele pequeno tapa que permite que você volte para aquele estado da mente. Lindo, muito obrigado. Obrigado por compartilhar sua sabedoria, estou muito grato. Obrigado Daniel, obrigado a todos. Sei que demoramos e algumas pessoas tiveram que sair, mas para quem ficou, obrigado. Muito obrigado. E para os 2 cursos, as inscrições ainda estão abertas. O da Wisdom Publications continuará aberto. O do Ligue Mincha, se você se registrar até sábado, haverá uma sessão ao vivo de prática e perguntas e respostas. E os 2 têm fóruns. Espero que vocês participem. E também este é o meu e-mail, se vocês precisarem entrar em contato, e o meu site está atualizado. Fantástico! Obrigado a todos por estarem conosco, tenham uma boa noite e nos vemos semana que vem. Obrigado.